Aqui fala de dois santuários. Primeiro fala do santuário judeu. Quem conhece um pouquinho da história de Israel, sabe que quando Israel saiu da terra do Egito e a lei foi dada para Moisés lá no deserto, no Monte Sinai, Deus ordenou que Israel levantasse um tabernáculo. E aquele tabernáculo seria o local onde Deus manifestaria com a sua glória para falar com o seu povo. E esse tabernáculo ele era dividido em três grandes partes. Tinha um lugar santíssimo, que era onde estava a arca, que representava a presença de Deus. Dentro da arca ali, nós tínhamos a vara de Arão que floresceu, tínhamos uma vasilha com maná, que foi o alimento que Deus deu para Israel durante todo o período da sua peregrinação, durante os 40 anos no deserto. E havia ali também as tábuas com o decálogo, com os 10 mandamentos, que estão registrados lá em Êxodo capítulo 20. Um pouco mais para trás, nós encontramos o lugar santo, primeiro o Santíssimo, depois o lugar santo, que havia uma repartição de um espesso véu de 8 centímetros que impedia que as pessoas adentrassem ali. Ali naquele local havia o altar do sacrifício, ali havia uma bacia onde o sacerdote se lavava quando ele ia oferecer sacrifício. Ali havia a mesa dos pães ázimos, com 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Tudo isso eram aparatos ali do lugar santo, no tabernáculo. E havia o átrio. O átrio era um local onde todas as pessoas judias poderiam estar. Agora, no lugar santíssimo e no lugar santo, apenas o sacerdote, o sumo sacerdote entrava. E esse tabernáculo, ele representava a presença de Deus. Porque Deus, muitas das vezes, durante o período que Israel esteve no deserto, Deus desceu numa nuvem, que os estudiosos da Bíblia chamam de Shekinah, e nessa nuvem de glória, ele falou com Moisés, lá de dentro do santuário, lá de cima da tampa da arca, que era conhecida como propiciatório. E ali Deus se revelava para Moisés, Deus se revelava para os sumos sacerdotes que vieram segundo a linhagem de Arão. Agora, quando eles entraram na terra prometida, já na época da monarquia, o rei Davi desejou no coração construir um templo para Deus. Porque ele sabia que ele morava num palácio muito bonito, só que não havia um local onde Deus se manifestasse, senão no tabernáculo. E Deus falou que ele tinha sido um homem que tinha derramado muito sangue, e que não seria ele aquele que construiria o templo, mas o seu filho Salomão. E diz a Bíblia Sagrada que, segundo as orientações do seu pai, Salomão levantou esse templo. E Deus passou a se manifestar agora não mais no tabernáculo, mas no templo. E no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas que nós, aqueles que crescem nele, aqueles que confiassem nele, aqueles que passassem a fazer parte da igreja de Deus, seriam morada e habitação de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo trata justamente disso. Ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Então, há uma mudança. Deus não se manifesta mais em um templo feito por mãos de homens, mas ele passa a fazer morada na vida das pessoas. Algumas pessoas usam disso para dizer que não tem relevância ou importância nenhuma o local de culto onde nós nos reunimos. Isso nunca foi a ideia de Deus. Tanto que, ao longo de toda a história da igreja, nós encontramos a igreja se reunindo em espaços para adorar ao Senhor. Começou nos lares e depois em alguns edifícios, mas a importância daquele local é que ali nós fazemos o nosso culto coletivo. Mas o que dá importância àquele local são as pessoas que ali vão para juntos adorar ao Senhor. E como tudo aquilo que nós temos, nós consagramos aquele espaço para Deus. E ali nós usamos aquele espaço para nos reunirmos 1, 2, 3, 5 vezes por semana. Algumas igrejas chegam a ter 5 reuniões por dia. Enfim, nós reservamos aquele espaço para adorar a Deus. Mas nós entendemos que Deus não habita ali, naquele prédio feito por mãos de homens. Deus habita na vida, no Espírito, dentro de todo aquele que se entrega a Ele e que se torna seu filho pela fé em Cristo Jesus. Aqui fala-se também que nós, como morada do Espírito de Deus, nós temos uma pedra angular. Existe uma pedra angular